A maioria dos brasileiros ganham muito menos do que deveria. E segundo o G1, com um levantamento feito pela LCA Consultores, 7 em cada 10 brasileiros ganham 2 salários mínimos. E cerca de 35% da população de todo o Brasil ganha apenas um salário mínimo, o que é muito revoltante. Mas afinal, o que é, por definição, o salário mínimo digno de se ganhar? Por que as pessoas aqui no Brasil têm um salário tão baixo? E o que devemos fazer para contornar essa situação? Fique aqui comigo no vídeo e entenda. O salário mínimo foi criado no dia 1º de maio de 1940, pelo presidente Getúlio Vargas, e tinha por objetivo trazer uma segurança para os trabalhadores, impondo um valor mínimo que os empregadores devessem pagar legalmente. Atualmente, pessoal, em pleno século XXI, no ano de 2023, o valor vigente do salário mínimo no Brasil aqui é R$ 1.320. E se a gente analisar em termos de remuneração por hora, constatamos que os trabalhadores recebem no mínimo R$ 6, segundo o site câmaraleg.br. E isso, pessoal, é muito pouco. Afinal, o valor mínimo de um salário que alguém deveria receber deveria cobrir todas as suas despesas mínimas, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas que isso não se aplica aqui, uma vez que, segundo o site jurosbaixos.com.br, o valor mínimo para sobreviver sozinho aqui no Brasil é de R$ 2.700, supondo que você pague R$ 1.700 de aluguel, R$ 600 de alimentação e R$ 400 de outras contas, como água e luz. E isso nos mostra que quem ganha apenas o mínimo não sobrevive e não possui nenhum mínimo de qualidade de vida aqui no Brasil. Para compreendermos o porquê de nosso salário ser tão baixo, precisamos entender sobre o conceito de geração de riqueza, uma vez que salários maiores estão associados a uma maior produtividade. O termo riqueza, galera, se refere ao acúmulo de ativos, recursos ou bens materiais de valor de uma determinada pessoa, empresa ou país. Esses ativos podem incluir propriedades, investimentos financeiros, terras, bens, entre outros. Já a produtividade é uma medida de eficiência e eficácia na utilização dos recursos disponíveis para produzir e gerar resultados. Ou seja, pessoal, ela mede a quantidade de produção ou valor agregado em relação aos insumos utilizados, como tempo, trabalho, capital, matérias-primas, etc. E é possível, galera, que uma economia apresente uma produtividade elevada, como o Brasil, por exemplo, que é um país de tamanho continental. Só que isso não garante que todos os indivíduos da nação ou todos os setores sejam prósperos. Afinal, a riqueza é influenciada por diversos elementos, como a distribuição de renda, o acesso aos recursos, políticas econômicas e etc. Aqui no Brasil, apesar dos avanços em muitas áreas, a produtividade média ainda é baixa em comparação com vários outros países aí mais desenvolvidos. E segundo a revista Exame e o site blog.advbox.com.br, pessoal, entre os anos de 1981 a 2018, a renda per capita aqui no Brasil cresceu apenas 0,9%. E ainda assim, a nossa produtividade avançou apenas 0,4%, que por sua vez cresceu mais 0,5% entre os anos de 2019 a 2023. Esse número é considerado muito baixo por especialistas, uma vez que, se a gente comparar ele com outros países, como a Coreia do Sul, que já esteve em uma situação muito similar à nossa, porém obteve resultados muito melhores e em um prazo muito menor de tempo. E isso, pessoal, se deve a diversos fatores, como a falta de investimento por parte do governo em tecnologia, educação, infraestrutura e diversas outras coisas que poderiam ser feitas para melhorar nossa produtividade e, por consequência, a geração de riqueza aqui dentro da nação, fazendo com que todo mundo se beneficie disso. Como todo mundo já sabe, a educação dada ao povo brasileiro tem muito que melhorar. Afinal, o objetivo é sair da escola apto a viver bem em sociedade e fazer do mundo um lugar melhor. Mas como podemos fazer isso se não conseguimos pagar nem as nossas contas? Segundo o site CNN Brasil, 3 em cada 10 brasileiros têm gastos maiores do que a própria renda, e o seu endividamento alcançou o maior nível histórico já registrado, com 77,9% da população, segundo os dados da CNC.
O último levantamento do Serasa, pessoal, mostrou que 69,43 milhões de pessoas entraram com o nome no restrito em 2023. E a partir desses fatos preocupantes, poderíamos até colocar a culpa na inflação, que realmente não está ótima. E com isso, galera, fica nítido que a falta de educação financeira no Brasil é a raiz do problema. E esse tema ainda é um tabu em nossas escolas e que precisa ser resolvido já. Outro grande problema que atrapalha a geração de riqueza aqui no país, pessoal, é a forma como os impostos são cobrados. Segundo o site câmara.leg.br, os pobres pagam mais impostos que os ricos. Este dado foi constatado por um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2011, que mostra que quanto menor a renda do trabalhador brasileiro, mais tributos ele paga em relação ao total do que ganha. Segundo esse instituto, galera, os 10% mais pobres contribuem para o Tesouro com 32% de seus rendimentos. E enquanto isso, os 10% mais ricos contribuem com apenas 21%. Essa desigualdade no pagamento de impostos acontece porque a arrecadação brasileira está concentrada em cobrar impostos de bens e serviços, como sabonete, pão, passagem de ônibus. A própria Receita Federal, pessoal, diz que 44% de toda a carga tributária brasileira em 2021 são impostos sobre bens e serviços, enquanto que apenas 4,87% incidiram sobre o patrimônio e 23,92% sobre a renda das pessoas. E uma vez que a tributação sobre o consumo é realizada pela cobrança de vários tributos, que envolve a União, os estados, municípios, fica difícil conseguir uma desoneração do consumo de quem ganha menos para quem ganha mais. O que seria mais justo, que é fazer cada um pagar impostos de forma proporcional à sua renda líquida. Como todo mundo sabe, o Plano Real foi uma das melhores coisas já criadas aqui no Brasil. Foi a medida econômica mais ampla realizada e tinha por objetivo controlar a hiperinflação que assolava o país em 84. Ele conseguiu reduzir a inflação drasticamente, pessoal, e é uma vitória, porque desde então não trocamos mais de moeda e conseguimos nos estabilizar. Mas ainda assim, pessoal, de lá pra cá, o real vem se desvalorizando muito, uma vez que ele já foi de igual para igual com o dólar americano e hoje é preciso de R$5 para se ter um dólar. O problema dessa desvalorização, pessoal, é que acaba com o nosso poder de compra. Para vocês terem uma ideia, segundo o site jcconcursos.com.br, o real desvalorizou 30% em relação ao que já foi. E para combater essa desvalorização, os nossos governantes têm tomado muitas medidas para resolver esse problema, né? Como o congelamento de preços e os baixos reajustes do salário mínimo. Todo mundo sabe que isso não resolve a raiz do problema. É a cura apenas do sintoma e não da doença. Segundo o site G1, quase 3 pessoas a cada 10 estão desempregadas no Brasil, como consta uma pesquisa do IBGE. No entanto, galera, como aponta o site brasileconomia.org.br, se a pesquisa adicionasse o subemprego e a informalidade, o número seria bem menor. E isso nos mostra que algumas pessoas estão preferindo ficar na informalidade do que ser contratado nesse padrão CLT. A regulamentação dos litígios trabalhistas e da negociação coletiva sofreram pouca mudança desde que foram estabelecidas na década de 40, com a consolidação das leis do trabalho, o famoso CLT. E com isso, pessoal, fica claro que o Brasil precisa fazer uma avaliação desse sistema urgentemente, de modo a manter o que está funcionando e alterar o que não funciona tão bem. Para vocês terem uma ideia, segundo o blog ig.com.br, uma instituição que contrata um colaborador avalia uma série de benefícios, encargos trabalhistas e obrigações a se considerar antes de contratar. E isso tudo aumenta o gasto no orçamento, que pode ser de até 183%. Ou seja, se você recebe R$1.000 por mês, você pode custar para a empresa até R$2.500. Isso pesa para o empresário e deixa o pequeno empreendedor com medo de contratar, por ter que ser obrigado a cumprir com todo esse sistema. Essas leis, galera, não são ruins, mas que precisam ser analisadas e alteradas de forma que ajude a todos e aumente as ofertas de emprego. Na minha opinião, galera, depois de analisar tudo isso algumas vezes, eu acredito que temos muito o que aprender sobre como gerir bem o nosso dinheiro para não ter que ficar dependendo de patrão ou do Estado. Mesmo que o salário mínimo não nos traga um mínimo de dignidade e de qualidade de vida, e mesmo que a nossa moeda não esteja ao nosso favor, é possível sobressair sim com uma boa educação financeira.
As leis trabalhistas no Brasil são um peso para os pequenos empreendedores, isso é um fato, mas que ajudam e muito para quem está entrando agora no mercado de trabalho. Eu acredito muito que é preciso alterar essas leis sim, porém, em paralelo a isso, leva a educação financeira para o povo, para todo mundo saber gerir bem os seus recursos e não ficar dependente do próximo. Mas e vocês? O que acham disso tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que eu ficarei feliz de ler e conversar com você. Se inscreva no canal também, pessoal, para não perder os próximos vídeos, porque o canal é novo e o YouTube não entrega para ninguém. Conto com vocês.